Olá, muito bom dia, bem-vindo ao Notícia de Manhã. Hoje é sexta-feira que para muitos é dia de deixar o ônibus de lado e ir ao trabalho de carro. Então vamos falar de trânsito. Vamos então ao vivo com o Pedro Leão. Bom dia, Pedro. Sexta-feira movimentada em Sorocaba e região? Bom dia, Nolan. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade de Manhã. Hoje eu estou aqui na Avenida Moreira César, na altura da Praça 9 de Julho, região central de Sorocaba. Como podemos ver aqui, olha só, temos sim um trânsito, um grande fluxo de veículos aqui em direção ao centro de Sorocaba, a Avenida Juscelino Kubitschek e também a região do Campolim. Então, o motorista não vai encontrar dificuldade, apesar do grande fluxo de veículos. No sentido contrário aqui, quem pretende acessar a zona oeste da cidade pela Avenida General Carneiro ou também descer a Avenida Eugênio Salerno não vai encontrar dificuldades, olha só, trânsito livre. Bom, e agora quem segue pela zona oeste precisa ter atenção. Já está valendo a mão única de direção na rua Almir Soares, no trecho entre a rua Nilza Zuliani até a rua Dária Galvão da Silva. De acordo com a URBS, a alteração foi feita para melhorar o fluxo de veículos. O local está sinalizado e agentes de trânsito orientam os motoristas. E agora falando sobre a situação das rodovias, os motoristas que seguem pelo sistema Anhanguera Bandeirantes e Castelo Raposo só encontram trânsito lento na chegada a São Paulo. No sentido contrário, o trânsito flui sem problemas. No quilômetro 118 da rodovia Antônio Romano Skin Cariol, ontem à noite, lá em Tatuí, uma pessoa morreu em um acidente entre um carro e um caminhão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro perdeu o controle de direção e invadiu a pista contrária, batendo de frente com o caminhão. 3 pessoas foram jogadas para fora do veículo, uma delas não resistiu e morreu. Outra pessoa que estava no passageiro chegou a ficar presa às ferragens. O caminhoneiro não se feriu. Todas as vítimas foram encaminhadas à Santa Casa da cidade. E você vai ver agora uma reportagem onde os moradores dos Jardins Vera Cruz e também do Jardim Zulmira reclamam do trânsito. Vamos conferir. O motorista que percorre este trecho do complexo Mário Covas, no Jardim Zulmira, em Sorocaba, quase não tem visibilidade ao entrar na rua Humberto de Campos. Por sua vez, quem vem pela Humberto de Campos muitas vezes não obedece à sinalização, mesmo com 3 placas de pare e a pintura no chão. O trecho é movimentado, liga a zona oeste à zona norte da cidade. Enquanto gravávamos a reportagem, o motorista não respeitou o alerta e precisou brecar para não bater. Em poucos minutos é comum presenciar situações como esta. Outro problema é que a rua sempre teve 2 mãos, mas agora esse trecho é de sentido único. O fato de a faixa amarela ainda estar visível confunde o motorista. Para José, que mora aqui há 30 anos, isso causa os acidentes. Como a avenida foi inaugurada há praticamente 1 ano, então o povo que vem, embora pareça sinalizado, mas eles não têm uma visão clara do perigo que é aqui. No dia 2 de janeiro, um guincho entrou na contramão e bateu neste carro, ferindo um dos passageiros. Fábio mora bem frente ao trecho e perdeu as contas de quantas vezes ajudou quem se acidenta por aqui. Aqui eu já vi de tudo, acidente de carro, acidente de moto, acidente com vítima fatal, com vítima grave, com vítima leve, tudo que você possa imaginar que já aconteceu. Moradores e quem trabalha na região querem melhorias na sinalização. Precisa de sinalização de solo, urgente. Com unha de gato, tartaruga, para a pessoa não passar aqui. Eles estão invadindo aqui, entrando na contramão. Já nesse trecho da Avenida Santa Cruz, também na zona oeste de Sorocaba, os acidentes são tão comuns que mesmo com a sinalização para estacionamento, ninguém arrisca deixar o carro parado aqui. Clientes e funcionários de empresas já tiveram prejuízos. O limite de velocidade aqui é de 50 km por hora, mas muitos motoristas não respeitam. Mais adiante, na mesma via, há um radar. O resultado da imprudência é esse. Um carro destruiu a fachada da empresa de assistência técnica de Emerson. 2 esquinas acima tem o semáforo e já tem uma descida, então o pessoal acelera até o próximo radar. E nós estamos intermediários nesses 2 pontos, que é o radar e o semáforo. Em julho de 2013, o jornalismo da TV Sorocaba mostrou que moradores do Jardim Vera Cruz reclamavam das condições daquela avenida. Em outubro, as câmeras de uma outra empresa registraram o momento em que um carro perdeu o controle naquele trecho e destruiu o portão. Depois de alguns segundos, o motorista saiu como se nada tivesse acontecido. Quem arcou com o prejuízo foi a proprietária Regina. Indignada com a frequência de acidentes no local, ela já solicitou uma lombada, mas ainda não foi atendida. Nós queremos um redutor
para ver se isso resolve. Para que ter tanto acidente assim, né? Uma coisa que tão simples para resolver um problema tão grave. O problema é grave mesmo. Em nota, a Urbis, responsável pelo trânsito em Sorocaba, esclarece que o motorista que está na rua Humberto de Campos é quem deve parar o veículo no cruzamento com a Avenida Mário Covas, que é a preferencial. E lembra ainda que no local a sinalização foi reforçada. Um novo pontilhão também deve ser construído. Com relação às faixas amarelas, ainda visíveis, como a gente viu na reportagem, a empresa informa que vai enviar uma equipe no local para resolver o problema. Já na Avenida Santa Cruz, a URB diz que, como é uma descida, o motorista costuma abusar da velocidade. Apesar da sinalização e 6 radares, agora o setor de engenharia vai estudar outras medidas para que a velocidade máxima permitida seja respeitada. E olha, neste momento, uma agência bancária da Avenida Itavuvu, em Sorocaba, está interditada por conta de uma bomba. A dinamite estaria dentro de um dos caixas eletrônicos. A Polícia Militar está no local e aguarda a chegada do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, para perícia e detonação do explosivo. O trânsito chegou a ser interditado na avenida, mas já foi liberado. 7h10 é apresentado neste momento na delegacia de Votorantim um homem que foi preso esta madrugada por tráfico de drogas e posse ilegal de armas de uso restrito. Ele foi abordado no Jardim Paulista com cocaína. Na casa do suspeito, já na cidade de Salto, foi encontrado armamento de uso restrito como um fuzil, silenciadores, revólveres e munição. Além disso, havia mais drogas, balança de precisão e R$ 7.500 em dinheiro. E em Tatuí, um homem foi preso no Jardim Europa, também suspeito por tráfico de drogas. Outros 3 que estavam com ele conseguiram fugir quando a polícia chegou. Foram apreendidas mais de 200 porções de maconha, além de um tijolo da droga. Na casa do suspeito, foram encontrados ainda mais 9 tijolos de maconha. Ele foi encaminhado à delegacia da cidade e permanece à disposição da Justiça. Foi divulgado nesta quinta-feira o laudo do acidente que matou o músico Fausto Pará em novembro do ano passado em Sorocaba. Para a polícia, o carro que bateu no veículo do jovem de 21 anos estaria até 100 quilômetros acima da velocidade permitida. O motorista responsável pelo acidente fugia de uma viatura da PM. Os delegados classificaram o caso como emblemático, onde o suspeito atentou contra a vida e assumiu a responsabilidade de matar. A polícia técnica entregou o segundo e último laudo que definiu detalhes do acidente. A perícia constatou que o motorista levou somente 8 segundos para andar 300 metros, com os pontos inicial e final da via do acidente e o tempo percorrido, ficou constatado que o motorista dirigia a 135 km por hora quando bateu no outro veículo e matou o músico. Não há dúvida, porque a questão é científica, ela é matemática. A perícia ela reconstruiu todos os fatos, simulou de forma fiel todos os fatos, o trecho que foi percorrido, o tempo em que esse trecho foi percorrido, os danos causados nos 2 veículos, todos esses fatores somados chegam a um resultado científico que é incontestável. A velocidade é bem acima do permitido na Avenida Antônio Carlos Cometri, no Campolim, Zona Sul. Em alguns pontos, o carro não poderia passar dos 30 quilômetros. Quem conduz um carro, ou seja, a essa velocidade, a mais de 100 km por hora acima do permitido legal, sim, assumiu o risco de produzir o resultado morte. Câmeras de monitoramento da Urbis registraram o momento em que o carro de luxo passa em alta velocidade ao fugir da viatura da PM, ultrapassa 3 sinais vermelhos e atinge o veículo de Fausto. O motorista, Romualdo Fernando Siqueira, de 34 anos, havia acabado de sair deste posto de combustíveis sem pagar os R$ 56 do abastecimento. Como a fiança de R$ 50 mil não foi paga durante o flagrante, o suspeito foi preso por furto, direção perigosa e agora deve responder também por homicídio doloso. Ele ainda está preso, continuará preso, será, creio eu,
levado a júri, será pronunciado e aí ele vai ser julgado pelo próprio povo, que é o que prevê a legislação brasileira. O acidente de trânsito é um crime e um crime tem que ser encarado, ou seja, com as penas da lei. Os pais do músico acompanharam a divulgação do laudo desde o começo. O trabalho dos policiais chegou a ser elogiado por quem pede justiça em nome do filho. E parabéns, são profissionais de verdade, são anjos da justiça. Fausto iria completar 22 anos no mês que vem. Ele vinha se dedicando bastante à música, né? Já vinha fazendo apresentações, tinha composições próprias, letra e música, poesias. Ele vinha se dedicando bastante e agora ia fazer a faculdade de música também. Se você considerar a média de vida brasileira, é de 70 a 75 anos, pelo menos 50 anos ele tirou do meu filho. Um absurdo. 70 quilos de fios de cobre foram apreendidos durante uma operação em Jundiaí. A fiscalização foi feita em 2 lojas de sucata. Em uma delas, o material foi apreendido. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura da cidade, há a possibilidade de que esses fios tenham sido furtados na Avenida 9 de Julho no mês de dezembro. O dono do estabelecimento foi notificado por irregularidades administrativas e o material foi levado para a perícia. Vamos agora a São Paulo, na redação do SBT Manhã. É a conexão com Patrícia Rocha. Criminosos fizeram um arrastão em um restaurante japonês em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Eles levaram dinheiro, objetos pessoais e uma moto de um dos clientes, mas acabaram presos logo em seguida pela rota. Acompanhe todos os detalhes com Larice Neves. A ação foi por volta de 11 horas da noite. 2 dos 3 criminosos renderam o dono do restaurante em frente do comércio e depois entraram. Lá eles abordaram 7 clientes e funcionários, levaram celulares, relógios e o dinheiro do caixa e depois fugiram. O trio foi preso logo depois na Marginal Tietê. Soldados que passavam pelo local viram os bandidos e desconfiaram. 2 casos de perseguição em São Paulo terminaram em acidente. Um deles teve troca de tiros e 2 suspeitos morreram. O tiroteio aconteceu em Itapecerica da Serra. Os criminosos estavam numa moto roubada quando cruzaram com a polícia. A dupla tentou fugir. O homem que pilotava a moto perdeu o controle do veículo e os 2 caíram. Segundo a polícia, os criminosos atiraram contra os PMs que revidaram. Os suspeitos foram baleados e morreram no local. Perseguição também em Taboão da Serra. 2 homens suspeitos de realizar vários assaltos no mesmo dia foram presos. Eles estavam num carro quando foram surpreendidos por guardas municipais e não pararam. Na fuga, perderam o controle do automóvel e bateram em outro que estava parado. Com eles, a polícia encontrou dinheiro, celular e outros objetos pessoais das vítimas. 7 horas mais 20 minutos, olha, a época de férias escolares, a criançada adora e esse período pode ficar ainda mais legal. Começou hoje a programação do Sesc Verão, são várias atividades. Quem conta pra gente é o Pedro Leão. Pedro. Nolan, o tema deste ano é o esporte e a pessoa vai ter diversas oportunidades de suar a camisa com atividades de esporte, lazer e brincadeiras. E olha só, não é só para a criançada não, é para a família toda. E os detalhes eu converso agora com a Maria Denise Leite, supervisora do Núcleo Esportivo do Sesc de Sorocaba. Denise, tem muita atividade bacana, então, mas conta pra gente aquelas que vão tirar o pessoal do chão. Bom dia. Bom dia. Tem muita atividade acontecendo, se inicia hoje às 20 horas. Com o Vroom, que é uma apresentação de dança com multimídia e várias atividades esportivas, de esportes tradicionais e não tradicionais, aulas de hidroginástica, práticas corporais, enfim, palestras, bate-papos com atletas, várias coisas acontecendo. E o que a gente pode separar para a criançada nessa programação? Todas as programações do Sesc Verão abrangem todas as idades. Mas nós temos especialmente um projeto de férias chamado Tempo de Esportes, que começa nessa quarta-feira e dura durante 2 semanas para crianças de 6 a 12 anos. Esportistas de destaque também vão estar aqui na região para dar palestras. Exato. Esse mês nós temos Daiane dos Santos, ex-atleta da ginástica artística. Mês que vem tem a Agatha e Bárbara do vôlei de areia e o Viola,
ex-jogador de futebol. Todas as atividades acontecem no próprio SESC? Todas as atividades acontecem no SESC de Sorocaba e em todos os SESCs do estado de São Paulo. E aos domingos nós atenderemos algumas cidades da região. Precisa de inscrição? Algumas atividades sim precisam de inscrição, mas a maioria não. É só ir até o SESC participar e acompanhar a programação através do site. Ok, muito obrigado pelas informações. A maioria das atividades é de graça, a maioria das atividades são de graça e o SESC de Sorocaba fica na rua Barão de Piratininga, número 555, no Jardim Faculdade. A programação completa você pode acessar no site www.sescsp.org.br/Sesc Verão. E para curtir essas atividades, claro que precisa de muito sol, muito calor, por isso as temperaturas hoje em Sorocaba podem chegar até os 34 graus. Olha só, temos aqui a imagem do céu de Sorocaba, está azul, com poucas nuvens, e você vai conferir agora como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Salto, as temperaturas variam entre 22 e 35 graus. Mesma previsão para Laranjal Paulista. Em Jundiaí, a mínima será de 22 e a máxima de 34 graus. Em Itapetininga, a mínima deve ser de 21, com máxima de 34 graus. A Mata Ciliar de Jundiaí capturou uma onça que estava no muro de uma casa em Campinas. A onça parda macho, de aproximadamente 2 anos de idade, foi levada para a sede da ONG no bairro Chácara Aeroporto e vai ficar em observação por no mínimo 1 mês até ser colocada de volta à natureza com um colar de identificação. 7h28, a gente volta a falar ao vivo com o Pedro Leão, que nos traz mais informações sobre trânsito. Pedro, como está o movimento por aí agora? Nolan, vai chegando perto das 8 horas da manhã, normalmente o trânsito na cidade aumenta. Nós temos imagens aqui da Avenida Moreira César, mas não tem muita dificuldade para o motorista, o fluxo de carros aumenta, mas nada que complique a vida aí dos motoristas. Por isso, o trânsito é bom em direção ao centro, a Barão de Tatuí e também a Juscelino Kubitschek. Quem vem do centro pelas ruas da Penha e 7 de setembro também encontra trânsito livre. Nolan. Tá certo, Pedro, obrigado pelas informações de hoje. Futsal, olha que bacana, um técnico de Sorocaba montou um time feito só de mulheres que defende a cidade de Votorantim em competições. E o lance por lá vai além das disputas dentro de quadra. Veja. Em casa, na zona norte de Sorocaba, Bárbara faz tarefas domésticas para ajudar a família. Também divide a rotina com os estudos. Mas as conquistas, no canto do quarto, dão uma dica do que ela mais gosta de fazer. Como pivô no time de futsal, ela já ganhou troféus de artilheira e destaque em campeonatos regionais. Bárbara treina bastante, mas o exercício começa logo ao sair de casa. Depois que ela se despede da mãe, tem um longo caminho pela frente. Bárbara percorre 5 quilômetros a pé para vir lá do Mineirão, onde mora, até aqui na Vila Barão, onde treina 3 vezes por semana. Mas para ela este não é o maior desafio. A jovem joga futsal há 10 anos. Foi no time do treinador Guilherme que encontrou uma oportunidade para chegar a grandes clubes. É incentivo bom, né? Ele fala para continuar jogando e não parar. Mesmo sendo pequeno aqui, mas uma hora você vai crescer. E você estando lá na frente é uma coisa muito boa para você erguer sempre a cabeça, nunca abaixar. Ela se destaca no time do treinador, ex-jogador das categorias de base do São Bento. O time, chamado Paulistano, foi fundado há 4 anos e é formado na maioria por jogadoras de famílias carentes e representa Votorantim em competições regionais e estaduais. Mas o fundador, técnico e também presidente pensa em algo mais do que competir no esporte. Aqui, o estudo também faz parte dos treinamentos. Para a gente conseguir títulos, para a gente conseguir bons resultados, a gente precisa se esforçar, a gente precisa treinar e aí sim querer o resultado. E para você, na vida também é assim, por exemplo, para entrar numa faculdade, você vai ter que se esforçar estudando, você vai ter que ter um foco, você vai ter que ter um caminho, vai ter que ter pessoas que te orientem para qual o melhor caminho, se realmente esse caminho que você quer seguir é o correto, e a partir daí acontecem os resultados. Depois de 3 meses longe das quadras, Nina voltou a jogar pelo Paulistano. Está focada na carreira de atleta, mas também deu pontapé inicial na Faculdade de Educação Física.
Ele incentiva bastante todas a estar estudando, todas a tirar boas notas. Quem não tira nota, ele deixa fora de jogo, fora de campeonato. Então ele sempre está cobrando um bom estudo para nós. Os exemplos contagiaram Larissa. Aos 19 anos, ela já tem em mente o que pretende cursar. Eu pretendo fazer faculdade de radiologia, não tem nada a ver, mas é uma coisa assim que eu gosto e que eu acho que vai fazer bem para mim. Que eu tive uma contusão, né? E eu precisei desses exames assim de radiologia, daí eu achei uma coisa bem interessante. Já a Bárbara, que a gente viu no começo da reportagem, cursa o ensino médio e quer fazer educação física. Em julho, o time vai disputar os Jogos Regionais em Sorocaba, principal competição do ano. O caminho para a profissionalização é difícil, mas nada é impossível para essas meninas, que já fizeram e vão fazer muitos gols nos jogos e principalmente na vida. Tá certo, muito bacana o trabalho. E a gente fica por aqui. Outras notícias da região, à 13h, no Manchetes Noticidade com a Mariel Marte. Um ótimo fim de semana para você. Na segunda-feira, o Fernando Matos volta ao comando do Noticidade Manhã. E a gente encerra essa edição com as imagens dos fatos que marcaram a semana. Tchau.